Olá, olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre um filme clássico, na verdade, uma continuação de um filme clássico dos anos 80. Estou falando de Um Príncipe em Nova York 2. Eu, como fã de filmes dos anos 80, fiquei super curiosa quando eu vi que teríamos uma continuação de Um Príncipe em Nova York. Claro, fui lá conferir e hoje eu trouxe para vocês as minhas impressões e algumas curiosidades sobre Um Príncipe em Nova York 2. Se você ficou curioso para saber mais, vem comigo que eu te conto tudo. Bom, mas para você que é nova aqui, seja muito bem-vinda, eu sou a Carol Aureli e aqui no canal, como eu sempre digo, eu compartilho com vocês a minha paixão por cultura pop e entretenimento. Então, se você curte esses assuntos, vem comigo que eu te conto tudo e muito mais. Agora vamos falar de Um Príncipe em Nova York 2. Claro, Um Príncipe em Nova York 1 foi um clássico, né? No mundo todo, é um filme que com certeza deixou aí marcas, né? Deixou muito peso na carreira de Ed Murphy e também da Annie Hall, que fizeram uma dupla perfeita em Um Príncipe em Nova York 1, que era um filme super engraçado, que também tinha um certo ali ar de representatividade, porque mostrava ali um elenco praticamente todo negro, numa área ali dos Estados Unidos, né? Uma vez que o filme se passa no Queens, ali predominantemente de pessoas pretas. Então foi muito interessante ver este filme ali nos anos 80. E aí, quando eu fiquei sabendo que teríamos uma continuação para esse filme, eu fiquei super curiosa para saber como estariam os personagens 33 anos depois do primeiro filme. Então a gente começa o Um Príncipe em Nova York 2 lá em Zamunda, né, que é o país africano onde o Akin, o príncipe Akin, nasceu, e ali a gente consegue ter um pouco mais de visão de como é a vida em Zamunda. Agora o príncipe Akin, casado com a Lisa McDowell, né, e ele tendo 3 filhas mulheres. E aí já tá uma primeira curiosidade, porque o filme mostra que lá em Zamunda somente os filhos homens é quem podem assumir ao trono. E uma vez que o príncipe Akin só teve filhas mulheres, o rei Jafar fica preocupado com a sucessão do príncipe Akin quando ele virar rei, porque ele ali no início do filme tá bem doente e ali ele tá preocupado já com a sucessão do seu filho. E aí é que a gente tem ali, vamos dizer ali, um plot twist, porque a gente acaba descobrindo que na sua estada em Nova York, o príncipe Akin teve um filho bastardo e o rei Jafar descobre e pede que ele então vá até o Queens buscar esse filho bastardo e treiná-lo para ser o seu sucessor ao trono. Então ele fica ali meio chateado porque ele não quer magoar a família, nem a Lizzie, nem as filhas, principalmente a Mika, que é a filha mais velha dele e que toda a vida foi treinada para ser a rainha de Zamunda, mas infelizmente por conta das leis arcaicas, patriarcais ali do país, ela não poderá ser a rainha. E ali ela fica muito magoada, por quê? Porque o príncipe Akin, quando foi para Nova York, quando desafiou ali as leis tradicionais de Zamunda, ele prometeu fazer uma revolução no país, trazer novidades, né? Uma vez que ele teve em Nova York, né, nos Estados Unidos, que era muito mais moderno, mas ele acabou ao longo dos anos ficando no comodismo e se adequando às leis de Zamunda e principalmente do rei Jafar, e nunca teve coragem de modernizar Zamunda. Então, ali ela fica super chateada porque o pai mais uma vez não desafia as leis patriarcais, arcaicas ali do país e acaba indo atrás de um filho que ele nem conhece para poder assumir ao trono. E outro detalhe, porque o filme ele tem uma inversão de local. Como assim, Carol? Porque, por exemplo, lá em Um Príncipe em Nova York, a gente começa em Zamunda, lá, aquele país africano super exótico, que vai aqui uma curiosidade, o país, né, ele foi muito espelhado em Wakanda, quando ele foi criado,
mas eu vou dizer aqui, o Wakanda dos quadrinhos, né? Porque até então, ali nos anos 80, a gente ainda não tinha tido o filme do Pantera Negra. Mas se você pensar agora no filme do Pantera Negra e você assistindo um Príncipe em Nova York 1 e principalmente um Príncipe em Nova York 2, vai ver que os vestimentas ali bem coloridas, a forma como eles se expressam, tudo é muito inspirada em Wakanda. Sério, gente, muito, muito mesmo. Bom, e aí então a gente tem uma inversão. Por quê? Porque, voltando, em Um Príncipe em Nova York 1, a gente tem o Akin, né, e o Semi indo para Nova York, e o filme praticamente todo se passa em Nova York, né? Então a gente só tem o início e o fim em Zamunda. E no Príncipe em Nova York 2 a gente tem o inverso, porque na verdade o filme se passa praticamente todo em Zamunda, então a gente tem a oportunidade de conhecer esse país tão exótico ali, que a gente teve alguns flashes no primeiro filme, e temos algumas cenas, né, alguns pedaços pequenos lá no Queens, né, justamente até para fazer referência ao primeiro filme. Então, por exemplo, uma das cenas clássicas que a gente tem nesse segundo filme é a ida do Semi e do Akin quando vão buscar lá esse filho, que é o Leville, que é o filho bastardo do Akin. Lá no Queens, o primeiro lugar que eles vão, claro, com certeza, a barbearia. E aqui vai outra curiosidade, para não sei se todo mundo sabe, que praticamente todos os personagens, esses mais cômicos, são interpretados pelo Ed Murphy e pelo Arsenio Hall. Diga-se de passagem ali os barbeiros do Queens, né, que eles aparecem novamente, tem aquelas piadas. Outra coisa muito diferente daquele filme de 1987 é que a gente tem ali uma diferença nas piadas, né? Porque lá nos anos 80 a gente tinha ali uma flexibilidade de algumas piadas que hoje são totalmente rechaçadas, né, pelo público, enfim, são politicamente incorretas, e eles fazem inclusive uma piada sobre isso, tá? Então é interessante ver. É claro que o filme não é tão engraçado quanto o primeiro, justamente por causa dessa liberdade de fazer algumas piadas que hoje já não cabem mais, que já estão extremamente ultrapassadas. Então ele perde um pouco do ritmo das piadas por conta disso, porque eles acabam sempre pisando em ovos ali para fazer as piadas e acaba o roteiro não sendo tão fluido como foi de Um Príncipe em Nova York. Então a gente tem, por exemplo, essa cena da barbearia, né, onde o próprio Ed Murphy e também o Arsenio Hall interpretam os barbeiros, e também ali praticamente todos os personagens que aparecem na barbearia. A gente também tem a volta ali do Reverendo Randy, que aparece ali interpretado pelo Ed Murphy. Então é legal reviver esses personagens, né, porque foram clássicos ali. É muito legal ver o Ed Murphy nessa transformação dele, né, porque ele é muito hilário, mas é claro que os personagens que ficaram icônicos ali nos anos 80 já não tem tanta força agora neste novo filme. O filme também conta com muitos flashbacks, inclusive para contar a história de como esse herdeiro bastardo foi gerado, que é uma cena bem hilária, e aí a gente tem inclusive a introdução aqui no elenco da Leslie, que é uma comediante do Saturday Night Live, e ela é maravilhosa, gente. Ela tá muito engraçada e ela com certeza rouba a cena. Assim também como temos o Wesley Snipes, que faz aí o General Easy, e que é do país vizinho ali, que tá em eminência de guerra ali com Zamunda, e ele é o irmão daquela mulher que era prometida pro príncipe Akin, e que ele fala, ah, lá chegou um cachorro, e é engraçado porque eles fazem várias referências sobre este casamento que não aconteceu. Então, é uma grande celebração o filme ao clássico dos anos 80, claro, mas com muito menos força, com muito menos risada do que a gente tem ali do filme de 1987. Mas a gente tem vários easter eggs, várias participações especiais, e é isso, gente, vale a pena assistir pra gente reviver ali a diversão e os personagens que marcaram, né, a carreira do Ed Murphy ali nos anos 80. Então, fica aqui as minhas impressões / dica deste filme, Príncipe em Nova York 2. Ele é um filme
original da Amazon Prime Video, né? Inclusive é um dos mais assistidos do catálogo este ano de 2021. Então é isso, para você que gosta de clássicos, para você que gostava muito de Um Príncipe em Nova York, também você consegue assistir ele lá na Amazon Prime. Salvo engano, também você consegue assistir na Netflix o filme 1 e depois você assiste o filme 2 e vê aí toda essa celebração a esses personagens tão importantes ali na carreira do Ed Murphy e do Arsenio Hall dos anos 80. Bom, muito obrigada a você que assistiu este vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem e também se divirtam aí com O Príncipe em Nova York 2. Muito obrigada de novo, até a próxima e tchau, tchau!